Bora lá, galera. Aula 2 do módulo introdutório do nosso curso de aplicações com inteligência artificial. Tá? O que a gente vai falar nessa aula hoje? Você já sabe como que o curso vai acontecer, você já entendeu as premissas básicas ali do curso, o que você vai receber, o que você não vai receber, para quem que é o curso, para quem não é. Se você não viu a aula introdutória, a aula número 1, ela é uma das mais importantes, tá? Me prova que você não está querendo pular etapa. Se você não viu, vai lá e assiste. Depois você vem para a aula 2. Beleza? O que a gente vai falar nessa aula hoje? Eu preciso que você tenha uma noção do que você pode entregar como prestador de serviço nessa área. Quais são as soluções que vão estar dentro do seu guarda-chuva de serviços que você pode oferecer. Então, esse é o principal objetivo dessa aula, é trazer exemplos para mostrar o que é possível criar com IA e o que você pode vender para empresas que tem a ver com inteligência artificial. Vamos lá. O que é possível com IA, casos, usos e limites. Eita, calma. Aí. Primeira coisa que é interessante citar, gente. A gente tem que vender inteligência artificial como diferencial competitivo. Porque é isso que ela é, né? Existe um ambiente de competitividade organizacional e essas empresas brigam por ter algo que outras não têm, por ter um processo feito de uma maneira que outra não tem, por ter uma tecnologia que outra não tem, por ser capaz de entregar um processo com uma eficiência maior do que o concorrente dela. A isso denomina-se diferencial competitivo. Se você não é da gestão, nunca ouviu esse termo, não se preocupa. Diferencial competitivo é aquilo que te diferencia competitivamente dos seus competidores. Olha como é que é simples. Então, imagina que todo o seu mercado faz um atendimento ao cliente, que é um atendimento ao cliente bosta, é ruim, as pessoas passam muito tempo para receber um retorno, as pessoas muitas vezes desistem no meio do caminho, as pessoas gastam muito tempo numa fila de espera para ser atendido por um humano cansado, que vai dar uma resposta ruim para ela e ela vai embora para casa. Imagina isso. Nesse cenário, você pode aplicar uma inteligência artificial para reduzir esses problemas, melhorar a experiência do cliente e criar o que você está fazendo por trás, criando diferencial competitivo para aquela empresa. A partir de agora, ela é diferente dos seus competidores porque ela tem aquela tecnologia para atendimento ao cliente que antes ela não tinha. Tá? Como eu estou falando de atendimento ao cliente, vamos usar o atendimento ao cliente como a primeira etapa, a primeira categoria aqui de soluções que a gente pode criar. Dentro dessa área, o que está despontando? Os chatbots inteligentes, né? Não mais aquele chatbot horrível que a gente usava antigamente, pressione um para alguma coisa, dois para outra, três. Não, a gente está falando de linguagem natural, linguagem humana natural para responder às pessoas, entender a demanda delas com linguagem natural e responder essas pessoas com linguagem natural também. Esses são os chatbots inteligentes, tá? O FAQ é o Frequently Asked Questions, são as perguntas mais feitas para um negócio. Então, imagina que para todo canal de atendimento ao cliente, para qualquer empresa, você vai perceber que o principal demanda deles é responder perguntas que são repetitivas, é sempre a mesma. Até que horas está aberto, aquele profissional ainda está aí, enfim, cada negócio tem as suas FAQs, que são diferentes, mas todo negócio gasta uma boa parcela do seu tempo de atendimento ao cliente respondendo coisa que é repetitiva. Você pode automatizar isso com AI. Eu falo várias vezes aqui, tá, gente? AI, ao invés de IA. Isso é porque AI, para quem não sabe, é Artificial Intelligence. É a mesma coisa, só que em inglês. Como eu consumo muito conteúdo em inglês, na verdade, falo mais inglês do que português no dia a dia, eu às vezes vou falar AI ao invés de IA, mas eu estou falando a mesma coisa, beleza? E dá para a gente adicionar a inteligência artificial também para criar atendimentos multicanais. Enfim, integrar sistemas, integrar formas de atendimento ao cliente, etc. Então, esse
são uma das principais formas de soluções de inteligência artificial para a área de atendimento ao cliente. Já na área de marketing e vendas, a gente tem algumas outras soluções que são meio que clichê. O que a gente consegue fazer com inteligência artificial para essa área? Bom, a gente consegue melhorar muito a segmentação, a gente consegue usar a inteligência artificial e todo o volume de dados que ela tem, de treinamento que ela tem, para fazer segmentações melhores, tá? A gente consegue usar para geração de conteúdo, então a gente já tem inúmeras marcas, inúmeras empresas usando AI Generated Content, ou seja, conteúdo gerado por inteligência artificial, para fazer os seus criativos de campanha. Então, em vez do cara gastar dezenas de milhares de reais para produzir um vídeo para uma campanha publicitária, ele gasta, sei lá, 1.000 ao invés de dezenas de milhares, produz com inteligência artificial e veicula. Tá? Então, aqui a gente está falando de criação de textos, imagens e vídeos alinhados com a campanha, com o que a marca precisa. A gente consegue entregar soluções de inteligência artificial para isso também. Tá? Previsão de comportamento. Tudo que envolve uma análise massiva de dados, a inteligência artificial faz bem. Então, prever comportamento só é possível quando a gente tem volumes absurdos de dados, onde a gente consegue fazer algumas inferências, a gente consegue fazer algumas correlações. E a inteligência artificial, ela faz isso muito bem, tá? Na área de recursos humanos, como que a gente pode aplicar? Gente, vai pensando. Cada ponto que eu estou falando aqui agora é um produto que você pode vender. Essa é a sacada dessa aula. Você tem que parar aqui e entender que cada ponto desse que eu estou destrinchando é um produto possível, é uma solução possível para você vender para uma empresa. Tá? Recursos humanos, triagem inteligente. Qual é um dos principais gargalos de recursos humanos, de gestão de pessoas? É fazer os processos de recrutamento e seleção, por exemplo. A seleção, quando a gente fala de recrutamento e seleção, são duas coisas diferentes, recrutar e selecionar. Os processos de seleção, eles são extremamente difíceis, Então, imagina você lidar com a chuva de currículos que você recebe, que toda empresa recebe quando abre qualquer vaga no Brasil. Tá? A gente consegue criar soluções de inteligência artificial onde vai fazer toda a triagem por você. Então não precisa que um humano fique ali checando currículo por currículo. Você consegue ter soluções de IA até para não só reduzir o tempo dessa análise, mas para ter uma análise mais assertiva. Tá? Dá para a gente fazer um onboarding personalizado. Olha a ideia de produto aí. Olha a ideia de produto, gente. Imagina você vender para um empresário que tem, sei lá, um problema de turnover. Muitos dos funcionários dele, um percentual muito grande de funcionários deles é trocado todo mês. Isso que é turnover, rotatividade. Tá? Imagina, e a gente sabe quanto que o onboarding é importante para reduzir a rotatividade, pelo menos a rotatividade inicial, né? Aquela dentro dos meses iniciais. Fazer um bom onboarding é muito importante. Na verdade, eu vou voltar. O que é onboarding, para quem não sabe? Onboarding é todos os processos de gestão relacionados a receber, cuidar, treinar um funcionário recém-contratado. É fazer o onboarding dele, a recepção dele, os primeiros treinamentos, fazer ele se sentir em casa, fazer ele entender as coisas, fazer ele entender e se adaptar à cultura organizacional daquela empresa. Esse é o onboarding, tá? A gente consegue fazer isso com inteligência artificial. Olha a ideia de produto surgindo aqui. Imagina o melhor amigo do recém-contratado. É assim que você vai vender. O melhor amigo do recém-contratado. Uma inteligência artificial que vai estar disponível 24 horas por dia para os recém-contratados com um simples objetivo, que é cuidar dos primeiros passos dele dentro da empresa. Então, esse agente vai ser treinado com os dados da empresa para que, por exemplo, ele consiga saber onde é que fica a sala do RH para ele lá ver, porque ele tem que assinar um documento, ele não sabe onde é. É um problema normal, né?
de alguém que acabou de entrar numa empresa. E com um programa desse ele consegue entender. Imagina um agente também que vai fazer dentro desse onboard personalizado os primeiros treinamentos com ele. Então, qualquer dúvida que ele tiver, ao invés de ele ligar alguém, ocupar o ramal de alguém, o tempo de alguém, ele vai perguntar para esse agente, tá? E ele vai deixar de se sentir perdido nos primeiros meses dentro da empresa, o que vai aumentar a probabilidade dele não sair da empresa por um problema de onboarding, beleza? Análise de fit cultural também. O que é fit cultural? É a sua compatibilidade ou não entre os seus valores pessoais e os valores organizacionais. É se a sua personalidade bate com a cultura da empresa. Esse é o fit cultural, basicamente. Então, a gente consegue usar a inteligência artificial para ter uma análise de fit cultural mais apropriada. Beleza? Gente, mais uma vez, ó, todos esses dados aqui, deixa eu até tirar isso aqui. Todos esses dados aqui, eles são gerados por inteligência artificial, porque essas apresentações são geradas por inteligência artificial. Isso aqui são exemplos, tá? Que ela está gerando. Não confie em 100%. Inclusive, disclaimer para todos os meus vídeos e aulas, confie no que eu falo, não no que está aqui, porque essas apresentações são criadas automaticamente, eu não estou e nem vou revisar texto por texto, nem faz sentido, tá? Só para vocês saberem. Área financeira, dá para fazer automação contábil, vou passar um pouquinho rápido nessa área, mas dá para fazer automações contábeis relacionadas a vários processos da área financeira. Detecção de fraude está muito grande, essa área da inteligência artificial, para automatizar o que antes era extremamente manual, que é o processo de identificar padrões que podem estar relacionados com fraudes. Análises preditivas também. Todas aquelas análises que quem fez administração, por exemplo, na faculdade, aprende para fazer previsão de fluxo de caixa, previsão de cenários diferentes do ponto de vista financeiro. A inteligência artificial pode fazer isso aqui por você, tá? Boa, e quais que são os limites? Eu nem estava pensando em falar disso aqui, mas foi bom que a própria inteligência artificial colocou isso aqui para a gente trocar ideia. Existem alguns limites da inteligência artificial hoje, e isso aqui vai mudar. Nada do que eu estou falando hoje, que é dia 14 de agosto de 2025, vai ser exatamente a realidade do mercado daqui a 6 meses, talvez menos. Tá? Mas existem alguns limites da inteligência artificial que a gente tem que estar bem ligado. Existe ainda, em alguns casos, um problema de compreensão contextual. Tá? Existem algumas nuances de interpretação de texto, de interpretação de muita coisa, que a IA, às vezes, ainda não é muito boa. Por isso que a gente tem que fazer muito teste para entender como que ela está performando. Óbvio que cada lançamento de modelo, a gente acabou de ter o lançamento do GPT-5, que foi meio que um fiasco, mas não vou comentar sobre isso agora, mas imagina que todo lançamento de um modelo novo, ele tende a reduzir esses limites aqui que a gente está falando. Mas existe um problema de compreensão contextual, decisões complexas. Ainda é difícil você terceirizar 100% para um IA. E existe um debate sobre se IA é de fato criativo ou não, enfim. Mas se você está precisando de algo extremamente criativo, uma solução que envolve uma automação de um processo que é extremamente criativo, é difícil automatizar 100%, tá? Dá para a gente colocar a IA como um assistente, mas automatizar 100% processos extremamente criativos ainda é muito difícil. Mas, como eu já falei, isso aqui sempre muda. E esses limites aqui, você pode ter certeza que daqui a um ano serão bem menores. E assim por diante. Beleza? Qual que é a abordagem estratégica? Abordagem estratégica é sempre começar pelo básico.
né? A gente está falando de quais são as aplicações de IA. A gente tem que começar pelo básico. O que é o básico? São os processos que têm um alto volume de trabalho e uma baixa complexidade. É isso. Tudo que é feito de forma automatizada e repetitiva, mas que não é difícil de fazer, é um prato cheio para automação. É o mais fácil de ser automatizado. E eu vou te falar, as empresas têm muito disso aqui. Muito. Processos com alto volume de execução e com baixa complexidade. A gente acha que a gente adota muito tecnologia, adota nada. As empresas ainda estão lotadas de processos com alto volume e baixa complexidade. E aqui é muito fácil de você automatizar. Tipo, muito fácil mesmo. Tá? Beleza. A abordagem estratégica é começar pelo básico, avançar com dados. Dados é a chave para tudo. Você tem que estar sempre monitorando. Tá? Integrar estrategicamente. Aproveite a inteligência artificial para transformar decisões estratégicas com capacidades preditivas avançadas. Nem sempre você vai automatizar um processo inteiro com inteligência artificial, mas você consegue integrar a inteligência artificial dentro de um processo já existente para fazer ele mais eficiente. E isso tem o mesmo valor, às vezes, do que automatizar um processo inteiro. Fechou? Pensem nisso. Agora você já entende quais são as aplicações de inteligência artificial, pelo menos as mais básicas, as mais óbvias. Mais uma vez, não se limite às opções que eu coloquei, mas as opções que eu coloquei já são suficientes para você vender e ganhar muito dinheiro com isso. E para o contexto dessa aula, gente, tá ok. A gente basicamente matou o assunto. Nas próximas aulas, a gente vai ver como ter uma visão de processo para identificar quais são os processos que a gente vai automatizar com inteligência artificial ou que a gente vai usar inteligência artificial como um acessório, como um assistente para aquele processo ser mais eficiente. Fechado?